Hoje a gente vai falar sobre o Periscope, que é um dos principais estudos de relações públicas do mundo, inclusive aqui no Brasil. O Periscope é um estudo bienal, extremamente robusto para as agências e para as empresas. Ele investiga como as empresas contratam os serviços das agências de comunicação, como estruturam equipes, como selecionam essas agências, como distribuem os seus investimentos. Eles mostram muito claramente isso a cada 2 anos. Nessa edição, foram ouvidos 652 profissionais de comunicação aqui no Brasil. Mais de 400 executivos de empresas e cerca de 240 lideranças de agências de PR. Então, eles representam mais de 380 empresas no Brasil, de diferentes portes. Ou seja, é uma amostra relevante, é uma metodologia séria e muito reconhecida no mercado. As entrevistas são super longas, foram feitas agora em 2025, entre os meses de maio e agosto, e divulgadas agora em novembro. Então, tem uma profundidade suficiente para a gente entender os movimentos do setor e saber para onde o nosso mercado está indo, sem superficialidade. A Paula Ribeiro, que é diretora de pesquisas e estudos do Scopem Brasil, fez uma entrevista com Meio Mensagem, acho que na semana passada, se eu não me engano, agora lá pelo dia 15 de novembro, e foi categórica. Todo mundo sabe a importância das agências de PR, como guardiãs da reputação das marcas. Porém, ela diz, o mercado busca cada vez mais agências que sejam parceiras estratégicas de negócios. Quando a gente entra nos dados do estudo, o primeiro movimento que aparece diz respeito às alocações de verba. Hoje, as empresas estão alocando muito mais verbas para ações online do que offline. E a gente está dizendo de um movimento de, inclusive, análise de onde o consumidor está mais presente. Ele está mais presente no ambiente online. Ele lê mais notícias hoje pelo online. Não significa que os canais, as mídias offline morreram, de jeito nenhum, continuam extremamente relevantes, mas tem um direcionamento de verba maior para as mídias online e olhando mais para o digital. Também vale uma explicação de outra coisa que veio muito forte no estudo. O Earned Media, o Paid Media e o Owned Media, para quem não sabe, Earned é o que a marca conquista organicamente na imprensa e na opinião pública, o espaço editorial conquistado. Owned Media é o que ela controla, então é o site dela, é o blog dela, é a newsletter, a plataforma dela, é o canal proprietário da marca. E o paid media, que é a mídia paga, é o que depende de compra de espaço para ganhar visibilidade. A gente observa uma manutenção da relevância do earned e do owned, tá? Então, isso está mantido no mercado, continua sendo muito, muito, muito relevante e prioritário para as empresas. Até porque dentro de paid media, que é a mídia paga, a gente percebe uma leve queda nos investimentos. Isso não significa que a mídia paga deixou de ser relevante dentro do PR, mas significa que as empresas estão mais seletivas do que elas investem efetivamente em mídias pagas. O mercado está sinalizando que ele enxerga impacto mais direto na reputação e onde ele não tem efetivamente que colocar dinheiro. Então, é interessante, porque ele não tem que colocar dinheiro, porque é uma mídia conquistada, porque é ali onde se constrói mais relacionamento e que, naturalmente, se gera mais reputação. A mídia paga deixou de ser relevante? Não, mas ela está sendo olhada com menos investimentos do que no estudo anterior, tá? Outro ponto essencial desse estudo aqui no Brasil é a valorização pelas empresas, pelas agências que são especializadas, as de nicho. Segundo essa edição do Periscope, 53% das empresas brasileiras preferem trabalhar com com agências especializadas por disciplina, enquanto 50% declaram preferências por modelos integrados.
Esse dado, gente, inverte completamente a tendência do que foi observado lá em 2023, no último estudo, quando 70% das empresas diziam preferir as agências que eram integradas. Então, a gente tem um mercado buscando disciplina, buscando especialização em PR. É uma leitura clara de que a gestão da comunicação, quanto mais especialista você for, melhor você fará aquela entrega técnica. Então, ela prefere já trabalhar com agências que tenham diferentes expertises para extrair o melhor de cada uma delas, do que com somente uma agência que tenha todas as entregas. Então, isso, inclusive, vai um pouco na contramão do próprio investimento que o mercado todo de agências tem feito em montar estruturas super integradas. Então, a gente vai observar algum movimento nos próximos anos, principalmente agora, a partir agora de 2026, que talvez algumas estruturas integradas comecem a se desmobilizar. Por quê? Porque tem muitas agências especialistas, tem a inteligência artificial que começa também a impactar na necessidade dessas estruturas tão parrudas e tão encorpadas dentro das agências. Então, é algo para a gente observar. Outro ponto relevante é o gosto pela longevidade das relações que as empresas têm. A permanência média de um cliente dentro de uma agência, segundo o PR Scope, é de 4,7 anos, quase 5 anos. É bastante tempo. Só 12% dos executivos que deram entrevista para o PR Scope disseram que eles estão dispostos a trocar de agência agora. E mais de 90% disseram que estão super satisfeitos com as agências de PR que eles têm atualmente. Isso mostra que a relação cliente-agência é vista como estratégica, é sensível e diretamente ligada à reputação, e que o mercado não está disponível de ficar pipocando entre uma agência e outra, exceto que ele não encontre qualidade ou que ele tenha questões de relacionamento. Então, questões de relacionamento e questões de entrega com qualidade naturalmente fazem você perder um contrato. Mas, na maioria dos casos, as relações que têm relacionamento bom, têm uma entrega boa, são longevas de, no mínimo, 5 anos de permanência, tá? Então, essas trocas, elas não são tão frequentes, então é um movimento que vale a pena a gente observar. O estudo também reforça, gente, que as pequenas empresas, aquelas com faturamento ali aproximado de até uns 100 milhões de reais, elas investem proporcionalmente muito mais em comunicação do que as grandes empresas. As pequenas investem cerca de 2% do faturamento em PR. As grandes investem 0,2%. Ou seja, as pequenas investem 10 vezes mais em comunicação do que as empresas de grande porte. Lógico que a gente tem que ter uma noção que os investimentos milionários que fazem as grandes empresas nem se comparam com os investimentos que as pequenas fazem. Mas isso é importante, o mercado, principalmente as agências que são de pequeno porte, as urgências, entenderem que se elas souberem se posicionar bem, ter um posicionamento profissional forte, se diferenciarem no mercado, existe um universo de empresas pequenas, de pequeno porte, dispostas a investir em comunicação e que não necessariamente tem grana para pagar uma grande agência. E a grande agência também não necessariamente tem interesse nessas pequenas. Então, é uma oportunidade muito boa para as agências de pequeno porte e para as urgências, tá? Então, é legal a gente ficar de olho nesse dado. Fatores que pesam na seleção de uma agência de RP, na opinião dos executivos que foram entrevistados pelo PR Scope. A recomendação de um amigo ou de um colega de mercado, ou que já trabalha com aquela agência, né? O trabalho realizado pela agência para clientes, os cases que ela tem, as boas credenciais, a experiência que este executivo que está contratando a agência de PR tem com aquela agência e o conhecimento que tem sobre ela, né? O website da agência e outros canais e as relações pessoais que ele tem estabelecidas dentro daquela agência. Então, recomendação conta, relacionamento conta, qualidade de cases conta, website, como você se posiciona nos seus canais digitais, conta. Tenha
muito olhar crítico para esses fatores. Porque, de fato, se algum lugar você tiver que investir em 2026, certamente está em você ter bons cases, em você fazer uma boa entrega técnica para ter quem te recomende, né? E você se posicionar bem com o que te diferencia nos seus canais digitais, tá? Então, em 2026, vale a gente ficar atento em alguns aspectos. A valorização crescente da especialização, as agências olhando empresas para agências que entregam especialidades, o fortalecimento maior, mais ainda do earned e do owned. Não significa que o paid media está perdendo espaço, mas significa que ele deixou de roubar uma fatia que antes ele tinha e agora ele não tem mais, dentro do budget de PR. O digital ainda dominante, o online muito relevante nas estratégias, as relações estáveis e de longo prazo, então se você fizer um bom trabalho, você vai ter longevidade no cliente, vai conseguir fidelizar o seu cliente, né? Isso passa pela sua capacidade estratégica e consultiva e a busca das empresas por parceiros com essa capacidade estratégica e não só por parceiros de execução. Então, o mercado está cada vez mais maduro. Quem não acompanhar vai ficar para trás. O Brasil tem um mercado muito bacana que valoriza o PR de forma profunda, com relações contínuas, acima de tudo, com capacidade estratégica, e os dados mostram que as empresas estão sendo cada vez mais criteriosas com seus investimentos, mais seletivas na contratação e mais exigentes no papel que esperam das agências.